Olá, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude, e nesse vídeo a gente vai falar sobre representatividade na mídia. Por mais que muitas vezes eu acredite que representatividade na mídia, por mais que seja um tema importante de ser falado, ele não é a pauta central que nós negros deveríamos estar discutindo, porque existem outras questões muito mais relevantes, como, por exemplo, a falta de renda da população negra, o genocídio que está acontecendo das pessoas negras dentro das periferias e várias outras mazelas que são colocadas para o nosso povo. Eu acredito que falar desse tema de representatividade é muito importante porque ele toca numa questão que para toda pessoa negra é muito sensível, que é a questão de como essa pessoa negra se vê e como essa pessoa negra é retratada aos olhos dos outros, né? Principalmente aos olhos das pessoas brancas. E também, em contrapartida, como as pessoas brancas são retratadas e como nós vemos essas pessoas brancas. Eu acho que falar sobre isso faz toda a diferença e toda pessoa negra, consciente ou inconscientemente, tem várias feridas com relação a isso, que eu acho que isso a gente só consegue melhorar, tratar essas feridas falando sobre elas, né? Então, bora lá. Hoje eu assisti um vídeo no canal do Ale Garcia que fala sobre representatividade nos filmes, séries e coisas do tipo. E ele fala muito de como essa representatividade, por mais que ela tenha crescido, por mais que as pessoas negras estão cada vez mais tendo convites mesmo para participar de novelas, filmes, seriados, etc, etc. E por mais que essas pessoas também estejam ganhando um certo papel de destaque, esse papel ele ainda consegue de alguma forma ser capitalizado ou secundarizado em detrimento de alguma pessoa branca. Ou seja, aquela pessoa negra, ela nunca consegue de fato brilhar dentro do contexto do filme, da série, seja lá o que for, e sempre tem uma pessoa negra, uma pessoa branca associada a ela que de alguma forma ofusca esse brilho da pessoa, né? Ele deu exemplo de várias coisas, de como a pessoa negra, ela até é incluída no roteiro, mas ela é sempre incluída de uma forma como se ela fosse um souvenir, sabe? Ou seja, é sempre aquela pessoa que tem poucas falas, que aparece de vez em quando nas cenas e assim, ela tá lá só para poder mostrar que existe, que tem gente negra no roteiro, mas é uma pessoa que, sabe, não faz diferença na trama. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo recorrentemente, ele dá vários exemplos. Eu vou deixar o vídeo aqui para quem quiser assistir, recomendo demais, é um canal muito legal. E fala sobre, por exemplo, até uma crítica, né? O South Park fez uma crítica porque o único negro que tinha no desenho, ele era chamado de... esqueci o nome agora. Tolkien, alguma coisa assim. Que era para poder meio que falar dessa ideia de como a pessoa negra, a única ou uma das únicas que estão lá, elas estão lá só para poder fazer um papel sabe, de colocar só para poder falar que tem, mas ela não vai ter relevância nenhuma no desenvolvimento da trama toda. E eu acho que isso é muito importante de ser dito justamente porque a gente cresce entendendo que as pessoas, assim, é como se você crescesse sendo dito que o protagonista do mundo são as pessoas brancas e você tá lá só como coadjuvante. Você tá lá como mero espectador, você tá lá como uma mera peça que tá lá para poder cumprir algum papel que não tem tanto destaque assim. E pode parecer que muita gente acaba falando que não é bem assim, não sei o quê, mas vamos parar para analisar do contexto do entretenimento de hoje, né? Quantas vezes a gente tem pessoas negras em papéis de destaque? Isso é uma primeira pergunta. Então, já coloca isso, né? São pouquíssimas. Mas das que existem, quantas pessoas negras, dessas que estão em papel de destaque, elas estão com algum papel que não seja relacionado, onde o destaque dela não seja relacionado de alguma forma intrinsecamente ao fato dela ser negra? O que eu quero dizer com isso?
vamos colocar o caso da Raquel, lá de Vale Tudo. Eu nem assisti a Vale Tudo. Eu peguei, tipo assim, os últimos... Eu tô assistindo há, sei lá, 2 meses ou 1 mês e meio, alguma coisa assim. Então não peguei boa parte da novela, mas tem as 2 figuras centrais da trama, que são a Fátima e a Raquel. Mas você vê que quem realmente ganha o coração do público é a Odete, né? Então já coloca isso, mas... Vamos pegar a Raquel, vamos falar sobre a Raquel. Ela é a protagonista da história, mas a característica principal dela é algo que traduz a ideia de ser uma mulher negra, que é essa ideia de ser uma mulher batalhadora, perseverante, que é muito correta, que luta contra todas as dificuldades. Teve caso lá que ela ascendeu socialmente, ficou rica, não tanto quanto Odete, mas ficou rica, e depois ela perdeu tudo, e aí, não, vamos recomeçar de novo e tal. Coloca muito essa ideia de que a pessoa negra, ela tem sempre que ficar passando só por esse papel de sofrimento, sabe? Você não pode ver uma pessoa negra ser como a Odete. Não é que a gente tá querendo ser, né? Mas não pode ser uma pessoa negra que nem a Odete, que tá lá só fazendo as merdas dela e todo mundo adora ela porque ela é elegante, porque ela é culta, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela fala na cara, não sei o quê. Sabe? Não, a pessoa negra, ou ela tem que ser o papel da batalhadora, da pessoa que vai atrás, que luta, que é assim mesmo, né? Não sei o quê. Ou é que nem a Fátima, que é a ambiciosa, gananciosa, é a que vai querer te passar para trás, é pilantra, etc. Isso coloca no imaginário das pessoas, por mais que a gente pode não admitir isso, mas coloca, né, que as pessoas negras, elas são isso, sabe? Então, ou seja, a pessoa negra, ela tá sempre se fudendo, sabe? Ela tá sempre num papel de luta, de perseverança, seja por uma causa justa, como é o caso da Raquel, uma causa que não é justa, como é o caso da Fátima. Mas ela tá sempre lutando, ela tá sempre que tá imersa em um monte de dificuldades e tem que vencer todas essas dificuldades, porque senão ela não vive, etc. E isso é muito cansativo. Isso cansa, sabe? Você vê a pessoa lá, e, assim, é chato, é cansativo. Porque você naturaliza isso, que você viver é só isso, é só ir levando situações e nunca chegar a nada, sabe? E, enfim, dei esse exemplo da Raquel, queria dar um outro exemplo, que puxa... Eu não consigo lembrar de todos os personagens negros da novela, vou falar da novela porque é o que tá mais todo mundo comentando agora, mas eu não consigo falar de todos os personagens negros, mas eu vou falar, por exemplo... Oh, meu Deus, esqueci. Caramba, velho, que droga, esqueci o nome do cara. É o que fica trabalhando com hipismo. É o cara que é namorado da Consuelo. André, isso. O André, ele tem um papel que, sabe, não vejo um lugar onde o André seja encaixado na história, assim, sabe? E aí, veja bem, qual que é a mensagem que o André passa, pelo menos pra mim? O André passa a mensagem de ser aquele cara negro que é o cara, o negão, sabe? Que é o cara forte, atlético, você vê muitas cenas dele mostrando uma certa virilidade e tal. Você vê ele sempre de camiseta para poder ficar mostrando, né, o shape, os músculos, não sei o que, várias cenas sem camisa e tal. E aí é isso, né? O cara que tinha várias namoradas e aí agora aquietou com uma mulher porque encontrou o grande amor da vida dele, etc, etc. Isso cumpre o papel também, cara. Sabe? Por que o André, o ator que fez o André, né, digamos assim, por que o ator que não fez o André não poderia ser, por exemplo, o Ivan, que é o namorado da Raquel? Por que
Porque o Ivan, ele era casado com a Heleninha, né? Ou seja, ele era diretor da companhia lá, da TCA, ou seja, estava num papel de poder, etc. Mas não, colocaram um cara branco. Beleza, escolhas, todo mundo é livre para isso. Mas é engraçado como sempre o branco passa essa ideia de ser a pessoa padronizada nos espaços onde ele é padronizado, ou seja, um branco é o diretor da companhia, não sei o quê, e aí ele se apaixona por uma mulher negra que veio de baixo e eles vivem uma linda história de amor. Cara, isso é tão clichê. Isso é tão clichê. Isso coloca essa ideia de que tem sempre um branco que te salvar dos lugares, sabe? Que o amor da sua vida vai ser um branco, quando um branco bem sucedido te tirar de onde você tá e te colocar em algum lugar. Isso que é nossa, você cresce querendo isso aí, cara. Eu cresci querendo isso. E vai dizer que até hoje eu não me vejo pensando dessa forma, achando que, sei lá, qualquer cara branco que eu me apaixone e saia 1, 2 dias já vai ser o amor da minha vida, porque tem sempre um branco que te salvar dos lugares, porque você tá olhando e mirando para achar que aquilo ali é o certo, que ser bem sucedido é sinônimo de ser branco, sabe? Essa é a mensagem que as pessoas estão colocando. Negro no papel da novela? Pode ter, mas se vai ser de destaque, então tem que ser uma pessoa sofrida, tem que ser uma pessoa que vai estar lá na luta, na batalha. Não pode ser uma pessoa que tem um papel, assim, legal, assim. Ou ela tá lá para poder cumprir protocolo, tá lá, não faz nada, ou ela tá lá para cumprir algum estereótipo, sabe? Seja do cara viril, forte, seja do caso da Raquel, da mulher sofredora, seja, por exemplo, a Consuelo, que tem a questão da mulher negra como uma questão de sei lá, de mãe, de pessoa bondosa, não sei o que tem todas essas questões, que cuida da família. Isso cumpre estereótipos, cara. Eu não tô dizendo que a pessoa que fez a novela, Manuela Dias, sei lá quem for, e todas as outras pessoas, não tô dizendo que elas arquitetam tudo certinho, não vou colocar essa negra aqui para cumprir esse papel, porque isso aqui. Mas isso já tá tão enraizado no inconsciente, e no consciente também, mas tá tão enraizado na cabeça das pessoas, que elas não percebem que elas estão repetindo a mesma ideia de, sei lá, séculos atrás. Assim, quando você para pra perceber, é óbvio. Não é óbvio na hora, mas quando você parar pra perceber, é óbvio. Gente, é muito doido, porque eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem. A gente vê pessoas brancas e olha só, a gente entende que o padrão, tudo que é visto como padrão, é branco. Ou seja, quando você pensa em um estudante inteligente, você vai pensar no cara branco. Quando você pensa num empresário, você vai pensar no cara branco. Quando você pensa num médico, você vai pensar num cara branco. Quando você pensa numa empregada doméstica, você vai pensar numa mulher negra. Quando você pensa em uma diarista, ou sei lá, um pedreiro, você vai pensar num cara negro. Quando você pensa numa pessoa que está cometendo um crime, você vai pensar num cara negro. Mas eu pensei numa pessoa branca. Cara, não pensou. Não é que eu estou entrando na cabeça, mas eu estou dizendo que você pode até ter pensado, vindo à sua cabeça, uma pessoa branca num papel, como por exemplo de empregada doméstica. Mas eu estou dizendo que tudo à sua volta reverbera para que você pense e associe negro com inferioridade e branco com superioridade. Tudo que é branco, tudo que é padrão, vem de alguma forma de algo que é branco. Quer ver um exemplo que, para mim, eu acho que é um dos mais didáticos? Eu percebo o seguinte: pessoas brancas não precisam ficar se preocupando muito com o cabelo, principalmente homens. Eu conheço, a maioria dos homens brancos que eu conheço
Eles têm o mesmo penteado desde o dia, o primeiro dia que eu conheci eles até hoje. Eles mudaram quase nada. Foram no barbeiro uma ou duas vezes para dar uma podadinha aqui e outra ali. Agora pergunta para uma pessoa negra. Cara, eu já tive minha cabeça toda raspada, aí eu já coloquei Black Power, colocava assim, depois eu cortava aqui nas laterais, agora eu coloquei dread de um jeito, coloquei dread de outro, agora eu tô pensando em tirar os dreads para poder fazer de novo, não sei o que, já fiz trança, já fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você vai tentando se adaptar a alguma coisa que te faça ser mais bonito aos olhos das outras pessoas, e inclusive do seu. Agora, pessoas brancas, você conhece alguma pessoa branca? Ou não precisa ser só uma pessoa, mas da maioria das pessoas brancas que você conhece, quantas delas que mudam de cabelo o tempo todo? Uma hora tá com uma trança, uma hora tá com dread, outra hora tá com um penteado, outra hora tá com outro penteado. Quantas pessoas que fazem isso? Ou essas pessoas, elas estão só com o mesmo cabelinho, não sei o que, acorda de manhã, escova, não sei o que, e tá bom demais. Por quê? Porque o padrão é ter o cabelo daquele jeito. O errado tá se você for diferente disso, aí você vai ter que se inventar de algum outro jeito para parecer mais bonito. Saca? Se você tem o cabelo raspado, você tem que colocar, deixar crescer. Se você deixou crescer, você tem que colocar dread. Se você colocou dread, você tem que deixar assim. Se você não... Sabe? Mulheres negras, eu vejo muitas mulheres negras que fazem... E olha, eu não tô dizendo que isso é errado não, tá? Tá tudo certo, isso é cultura também. Mas a cultura do cabelo, ela se desenvolveu justamente porque a gente foi tentando não ser branco, mas a gente foi tendo que criar outras alternativas para a gente conseguir se olhar e se achar bonito, ao passo que a pessoa negra, a pessoa branca, a estética do cabelo dela, ela é a mesma há séculos. Por quê? Porque é padronizado aquilo ali. É padronizado. Eu, quando era criança, eu achava que o bonito era ter cabelo espetado. Não sei se vocês lembram desse corte. Depois vou tentar colocar uma foto aqui, mas era aquilo era o top da época. E, obviamente, meu cabelo nunca ia ficar espetado, porque meu cabelo era crespo. E eu nunca senti tanta tristeza e tanta decepção quando eu pegava um pote de gel e ficava alisando meu cabelo assim, tentando espetar o cabelo, para ver se ele ficava espetado. Não ia ficar. E aí eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errado comigo. E eu era uma criança de 5, 6 anos, cara. Quantas pessoas que não fazem isso? A minha prima, velho, que é linda, tinha o cabelo lindo. Quando era criança, alisou o cabelo, velho. Uma criança, ela pedindo pra alisar o cabelo. Não, assim, quem que colocou na cabeça dela que ela tinha que alisar o cabelo? E você vê, eu vi a felicidade dela com cabelo de prancha, porque ela tentava fazer assim, ó. É porque ela tentava imitar sei lá, voar o cabelo assim, que uma pessoa branca faz. E ela tentava imitar, assim. Mas não dava, porque o cabelo era crespo, então ela ficava mais paradinha. E aí você via o desespero dela, sabe? De tentar imitar. Ou de ficar feliz quando ela via que o cabelo mexia um pouco mais, sabe? Então a sua felicidade é quando você se parece uma pessoa branca, cara. Eu tô falando isso aqui com 30 anos de idade, mas na época eu tinha 5, 10. Eu fui crescendo pensando nisso, cara. E isso é o padrão. Se você for olhar nas pessoas brancas, elas são assim. Eu não vejo as pessoas brancas preocupadas com o cabelo delas, cara, que nem a gente fica preocupado. Por quê? Porque a estética delas já é aceita. Tá tudo certo. Eu não vejo pessoas brancas tão preocupadas com resultados estéticos como pessoas negras. Não vejo. Eu tenho uma preocupação, falar de uma coisa muito pessoal. Volta e meia eu tenho que ficar me policiando com relação a isso, porque eu tenho uma pressão muito estética para entrar no shape.
saca? Faço academia, não sei o que, tento fazer dieta e eu não gosto de fazer dietas muito restritivas, mas vez ou outra eu acabo entrando em uma delas para ver se eu emagreço e fico mais no shape. Por quê? Porque para você ser aceito, principalmente aí um recorte principalmente para homens gays, brancos, para você ser aceito por eles, você tem que estar com um físico incrível, porque já é negro. Já vai ser difícil ser aceito. Se não tiver no físico ideal, então já era, assim. Não adianta, sabe? Então, assim, você coloca coisas, você vai crescendo ouvindo essas coisas e pensando essas coisas, e quando você vê o que você pensou de si mesmo e dos outros a vida inteira, o estrago já foi feito. Não significa que ele seja irreversível, mas significa que ele já foi feito. E também não significa que ele parou, ele continua. Porque é isso, as novelas continuam fazendo isso. As novelas continuam colocando essa ideia de que o negro tem que ser sofredor, ou tem que ser mau caráter, ou tem que ser um machão, ou tem que ser o submisso, seja lá o que for. Não tem que ter um negro que ele simplesmente tem um papel leve, um papel engraçado, um papel de destaque, mas que não tem que cumprir nenhum estereótipo. Agora o resto, as outras pessoas brancas, cara, elas não cumprem papel nenhum. É legal você ver lá a Odete lá fazendo as maldades dela. Você não quer que ela morra. Nem o povo fala assim, não sei o que, a Odete vai morrer, você nem quer que ela morra. Por quê? Porque é engraçado, porque a gente criou que a pessoa branca, ela pode fazer as maldades que for, mesmo que não dê nada, é a pessoa branca. Mas a pessoa negra, que não fez nada, que lutou contra as maldades da pessoa branca, ela nem é lembrada. Eu aposto pra você que as pessoas gostam muito mais da Odete do que da Raquel. Elas preferem 1000 vezes a Odete do que a Raquel. Tanto que é isso, você nem vê mais falar da Raquel na novela. Quando você vê aquela cena, sabe? Cara, isso passa uma mensagem. Não é sempre que você vai perceber isso, mas isso passa uma mensagem. E eu acho que falar sobre isso é importante, porque quando a gente entende que essa mensagem está sendo passada, a gente entende que a gente tem um papel de romper com essa mensagem. Porque é isso, ela existe e ela estraga a vida de pessoas negras todos os dias. Ela estraga a minha vida todos os dias. Ela estraga a vida da minha prima todos os dias. Ela estraga a vida do meu irmão, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, meus avós. Ela estraga a nossa vida. Enquanto existe uma pessoa negra no nosso país, no mundo, ela vai continuar estragando. Então, assim, se é para colocar uma pessoa negra para poder cumprir essa ideia, talvez seja melhor nem colocar. Porque a gente já sabe que a gente é invisibilizado. Porque eu acredito que se não colocasse, a gente sentiria a falta por causa da ausência mesmo dessas pessoas. Mas se coloca e a gente só vê essa pessoa nesse papel coadjuvante, pequenininho, eu acho que ainda é pior. Porque aí ela coloca a ideia de, beleza, eu posso sim estar nesse lugar. Mas vai ser sempre a ralé, vai ser sempre aquela pessoa que passa pela porta dos fundos, vai ser sempre aquela pessoa que é irrelevante, sabe? Quem é o topo mesmo nunca vai ser eu. Essa é a mensagem que você passa. Era melhor você tivesse falado assim, não tem ninguém, a gente quer ocupar o espaço para que tenha pessoas nossas lá. Mas aí o racismo, ele fez assim, beleza, não vamos deixar vocês entrarem, tá? Mas vocês só não vão sentar na cadeira do presidente. É isso que eles estão falando. Mas não sei o que. Cara, não, velho, estuda, para pra pensar, não sei o que, isso não é mimimi não, sou. Isso não é mimimi não, tô 25 minutos aqui falando um negócio, e aí você vai ver, às vezes, as pessoas no comentário falar, porque é mimimi, não sei o que, sempre teve negro na novela. Cara, mas olha as novelas, pra encerrar, né? Olha as novelas lá do Manuel Carlos,
né? Ah, não sei o que. Helena era o quê? Sempre a mulher rica, bonitona, loira, não sei o que. Quem que era o preto? Era as empregadas domésticas, sabe? Até quando eu lembro de uma malhação, eu nem assistia, mas eu lembro que uma vez eu apontaram sobre isso. Teve dezenas de edições da malhação só para protagonistas brancos. Todos estudantes lá do Múltipla Escolha. A primeira vez que colocaram um protagonista negro, ela era empregada doméstica. Entendeu? Tem uma mensagem que isso está dizendo e ela não é óbvia, mas a gente tem que falar. E é isso, galera. Vamos continuar refletindo sobre isso, continuar passando essa mensagem para outras pessoas, empoderando outras pessoas de fazer com que elas acreditem que elas são, sim, protagonistas, não só da vida delas, mas daquilo que elas quiserem. E por mais que nós hoje ainda sejamos poucos em tudo aquilo que é bom, eu acredito que quem nasce para grandeza um dia consegue. Então, é não desistir. Não é fácil e a gente passa por diversas situações, mas eu acredito que se a gente desiste, a gente perpetua com que seja sempre assim e a gente, sabe, venha ao mundo como meros espectadores. Não estou dizendo que o povo negro é mais importante do que qualquer outro povo, mas a gente também é importante. A humanidade nasceu na África, sabe? E eu acho que sempre reflito sobre isso. A humanidade nasceu na África. Não é possível que nós, que geramos a humanidade, vamos passar pelo mundo como meros coadjuvantes. Não vamos. Mas a gente precisa trabalhar isso aos poucos. Valeu.